Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar. Tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Boa noite, meus amados irmãos que fazem um campo missionário de Horizonte e a todos aqueles que nos seguem através das redes sociais. Que a graça, que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Vamos iniciar então com uma porção da palavra de Deus que se encontra no Salmo 134. Salmo 134 são apenas 3 versículos, vamos ler esses 3 versículos como a nossa leitura inicial nesta noite. Leiamos então. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Oremos, nosso Deus, bendito Pai, queremos nesta noite mais uma vez agradecer por estarmos entrando na tua presença. Queremos, Senhor Deus, exaltar e glorificar o teu santo nome. Sabemos que tu és o Deus vivo e verdadeiro, o Deus bem presente e que habita no meio dos louvores. Por isso, nesta noite, Senhor Deus, recebe a nossa humilde adoração. Queremos rogar a tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, então, nesse momento, louvar o nosso Deus com o hino do nosso Inário Novo Cântico 107, Ao Pé da Cruz. Descansarei.
cruz desejo aqui sempre recordar-me dela sombra Salvador. Queiras abrigar-me, se na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa lei do rio. Se na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Vamos agora fazer uma leitura devocional na Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, nos versículos de 1 a 15. Livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versos de 1 a 15. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus na sua Bíblia. Diz assim as Escrituras Sagradas: Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas este de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correram de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher de seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de uma nação como esta? Subi a vós aos terraços da vinha, destruía, porém não são de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. Porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada
nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cujas línguas ignoras e não entendes o que ela fala. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nosso Pai. Ó Deus, como é triste nós podemos ver que toda uma nação, todo um povo que se chamava pelo teu nome, abandonaram os teus caminhos, deixaram o Senhor, se voltaram para os ídolos, Senhor Deus. Ó Pai amado, nós queremos rogar então a tua misericórdia sobre nós, a tua igreja, que nunca venhamos abandonar o Senhor, que nunca venhamos apostatar da fé em Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Abençoa, Senhor Deus, a tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, mais uma vez que o Senhor do altos céus receba nosso culto, nosso louvor e nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nosso Deus nesse momento com o cântico espiritual Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplaremos tua face, renderemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia, e fazer teu nome grande e santo e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia, e fazer teu nome grande e santo e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus lá na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, onde o apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.
Meus irmãos, nossa palavra pastoral nesta noite é a respeito da oração, mas não é uma oração de petição, não é uma oração de intercessão. A tônica da nossa pastoral em relação à oração nesta noite é oração de gratidão. O apóstolo Paulo diz que nós devemos em tudo dar graça. Eu sei que é muito difícil quando coisas adversas, dificuldades, sofrimentos acontecem conosco, nós darmos graça. Mas o apóstolo Paulo diz que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas eu quero nesta noite agradecer ao Senhor Deus por muitos irmãos que foram acometidos desta doença, desta pandemia, foram atingidos tanto em Fortaleza como no Brasil todo. Pastores, missionários, presbíteros que se recuperaram pela graça de Deus e pela vontade de Deus. Temos um casal de missionário muito conhecido, muito famoso no Brasil, o Ronaldo e a Rossana Lidória, que moram em Manaus, trabalham no meio dos índios, mas que já plantaram muitas igrejas na África. E ele foi acometido. E ele é do grupo de risco, porque ele já teve várias malárias trabalhando naquelas regiões da África, aquelas regiões tropicais. Tivemos também o cantor muito conhecido chamado Paulo Gomes, presbiteriano, que sempre acompanha a SAF nas suas reuniões, nos seus congressos, e outros irmãos lá em Fortaleza, pastores até mesmo do nosso presbitério, presbíteros também do nosso presbitério, que nós não vamos citar o nome, mas que foram acometidos e pela graça de Deus se recuperaram. Então, a nossa oração é de gratidão. Talvez você também, próximo de você, ou talvez na sua família, teve também casos assim, de pessoas que foram acometidas, que foram atingidas, mas que também, pela graça de Deus, foram recuperadas. Vamos então, nesse momento, orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque esta é a tua vontade em Cristo Jesus, diz o teu servo apóstolo Paulo. Damos graças, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está no comando, na direção de todas as coisas. E que nada, Senhor, acontece por acaso. Nós queremos render graças ao Senhor, porque tu ouviste o clamor de milhares e milhares de irmãos, milhares e milhares de servos do Senhor, que intercederam, que clamaram, que rogaram. Por aqueles irmãos que foram acometidos, Senhor Deus, por esta doença, por esta pandemia, mas que pela tua graça foram recuperados, Senhor Deus. Tu usaste os remédios, médicos, tratamentos, mas em última instância nós sabemos que toda cura vem do Senhor. Nós queremos, em nome do teu Filho amado, agradecer pela vida de cada um desses irmãos. Agradecer porque o Senhor tem sido misericordioso, tem sido bondoso para conosco. Continua, Senhor Deus, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, continuar louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor com o cântico espiritual, ó Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são
teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Meus irmãos, nesse momento vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, onde estaremos baseando a nossa meditação nesta noite. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, nos versículos de 1 a 11. Se você já encontrou, então, na sua Bíblia, leia comigo, acompanhe comigo a porção da Escritura Sagrada. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam com águia, como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso.
Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passam como passam o vento e seguem. Fazem-se culpado estes, cujo poder é o seu Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Oremos. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, mais uma vez, de lermos tua palavra, de meditarmos nela. E ajuda, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, também nos ajude a compreendê-la e também vivê-la no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, nesses dias, estar fazendo um estudo com os irmãos no livro do profeta Abacuque. Enquanto Deus nos der a oportunidade de estarmos cultuando a Deus dessa forma, nós vamos, então, cada domingo, seguir nossa sequência no livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque é um pouco diferente dos outros livros, porque nós não sabemos nada a respeito deste profeta. Não temos aqui a sua genealogia, não sabemos o significado do seu nome, não tem a data precisa, quando ele profetizou. O certo é que nós temos algumas especulações. Por exemplo, dizem que ele profetizou no ano 600 a.C., porque existe uma menção aqui aos caldeus, a Babilônia, que iria invadir Judá. E a Babilônia invadiu Jerusalém, em Judá, no ano 586. Então, isso significa que Abacuque, profetizou muito antes. Então, nós não temos muitos detalhes a respeito desse profeta, nem mesmo os estudiosos chegam a ter uma conclusão a respeito do que significa o seu nome. Mas nós vamos começar a estudar este livro. O que de fato fala o profeta Abacuque? Meus irmãos, para dar uma geral no livro, nós vamos depois entrar nos detalhes. O profeta Abacuque está admirado, está alarmado com algumas coisas que estão acontecendo na sua própria nação. Quando ele fala as coisas aqui desses pecados, não é dos pecados de outras nações, é do seu próprio povo. Por exemplo, existia apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. E isso se dava através da idolatria. O profeta também fala de violência, fala da imoralidade, fala da injustiça, dos governantes e da justiça que estavam sendo indolentes, que não estavam cumprindo o seu papel. Ou seja, no tempo do profeta Abacuque havia decadência moral, decadência religiosa e decadência política. Não é à toa que o profeta estava perplexo, e ele diz então no verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Então ele está perplexo diante de todo o quadro que ele vê, que ele vislumbra ali em Jerusalém, lá em Judá. Vamos tentar dividir o nosso livro, o livro de profeta Abacuque, em 3 partes. Versículo de 1 a 11, que nós acabamos de ler, nós vamos ver a estranheza dos métodos de Deus, como Deus trabalha, como Deus faz coisas diferentes daquilo que nós imaginamos. A segunda parte, a partir do versículo 12 do capítulo 1 até o capítulo 2, nós vamos ver a perplexidade do profeta diante dos métodos de Deus. E a terceira parte, o capítulo 3, nós vamos ver a reação do profeta diante de tudo isso. Nós vamos, então, começar com a nossa primeira parte,
falando da estranheza dos métodos de Deus. Como Deus age de uma maneira muitas vezes estranha, diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Em primeiro lugar, nós vamos ver o silêncio de Deus. Por que, meus irmãos, tantas coisas acontecem de ruim neste mundo e Deus parece que está em silêncio? Por exemplo, por que Deus deixou que o liberalismo teológico entrasse no meio das igrejas e solapasse a autoridade das Escrituras? Por que tanta violência no mundo? Não é verdade? Por que tanta injustiça? Por que tanta maldade? Por que tanta insegurança? Por que tantos males? E muitas vezes esses males são feitos em nome do próprio Deus. Por exemplo, os fundamentalistas islâmicos, eles fazem tudo aquilo em nome de Deus. Eles assassinam, eles perseguem, eles queimam igrejas, eles derrubam aviões, eles fazem atos de terrorismo, tudo aquilo ali é em nome de Deus. E, às vezes também, meus irmãos, ficamos a imaginar por que, então, o Senhor permite. Por que Ele permite a sua igreja ser perseguida, os crentes serem maltratados e tantas coisas assim. Então, o profeta está perplexo diante da ausência, do silêncio de Deus diante de tudo isso. Ele diz: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos também perplexos com a inatividade ou com o suposto silêncio de Deus. Por que Deus não responde nossas orações? Por que pedimos um avivamento? Este avivamento não chega. Por que pedimos o fim da pandemia e o fim desta pandemia também não chegou? Então nós, à semelhança do profeta, nós ficamos perplexos. Porque tantas coisas ruins acontecendo e parece que Deus não liga, parece que Deus não se importa. Ele diz no verso 3, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, o profeta está perplexo não só com os pecados do seu povo, os pecados da sua nação, mas ele está perplexo também com a inatividade, com o silêncio de Deus diante de todo este quadro. Parece que Deus não vai agir, parece que Deus não quer agir, parece que Deus está indiferente a tudo isso. Pois bem, nosso segundo ponto é suas providências inesperadas. Então, o profeta orou, o profeta clamou, e o profeta pediu que Deus agisse. E Deus, então, vai agir. Mas ele vai agir de uma maneira inesperada. Ou seja, ele não vai responder como o profeta queria, como o profeta desejava. Ele diz que vai trazer sobre a nação de Israel, sobre Judá, vai trazer os caldeus. Versos 5 e 6. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então o profeta clamou, o profeta pediu a Deus, o profeta disse: Senhor, será que tu não vais fazer nada diante de todo este quadro? Tanta violência, tanta iniquidade, tanta injustiça, tanta opressão, e o Senhor não faz nada, e Deus diz: então eu vou fazer. Eu vou fazer uma obra tal que vocês vão ficar
maravilhado e que ninguém vai acreditar quando for contado. Eu vou trazer os caldeus, uma nação amarga, impetuosa, uma nação que vai apoderar-se das moradas que não são suas. Então, meus irmãos, por longo tempo Deus esteve em silêncio. Por longo tempo Deus não fez nada. Mas chegou o momento de Deus agir. Mas quando Deus disse que vai agir, não é do jeito que o profeta queria. A resposta não é aquilo, muitas vezes, também que nós gostaríamos. Quantas vezes a gente ora pedindo a Deus que faça alguma coisa, que manifeste o seu poder. E, às vezes, Deus não age dentro do nosso esperado, mas de uma maneira completamente diferente. Eu até coloquei lá na minha página do Facebook, é que nós, às vezes, achamos que Deus só tem um jeito de responder às nossas orações, ou seja, o nosso jeito. Então, nós, muitas vezes, até ditamos para Deus como é que Ele deve responder. Nós não oramos pedindo a vontade de Deus, nós oramos dizendo o que é que nós queremos e como é que Deus deve fazer. Mas está errado, nós devemos orar pedindo que a vontade de Deus seja manifeste. Abacuque pede que Deus puna a nação de Judá por todos os seus pecados. Mas quando Deus diz que vai levantar um exército, uma nação de longe, os caldeus, então ele fica perplexo diante de tudo que Deus vai fazer. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus muitas vezes não responde do nosso jeito. Ele responde do seu jeito, da sua maneira. E, em terceiro lugar, nós vemos os instrumentos incomuns que Deus usa. Deus usa instrumentos incomuns para corrigir o seu povo. Aqui, no caso, Deus vai usar uma nação ímpia, uma nação violenta, uma nação pior do que os judeus, que eram exatamente os caldeus, a Babilônia. Nós vemos nas Escrituras, muitas vezes, Deus usando meios estranhos, muitas vezes, para atingir, para corrigir o seu povo. Por exemplo, Deus usou Satanás para que ele atingisse Jó, para que ele tirasse de Jó os seus bens, os seus filhos e, finalmente, até a sua saúde. Então, tudo foi permissão de Deus. Vemos também o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele diz que foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Claro que Satanás só vai até onde Deus permite que ele vá. Ele não pode ir além, porque Satanás é apenas um instrumento de Deus. Então, Deus usa, às vezes, instrumentos incomuns. Deus pode usar, muitas vezes, até o ímpio para nos corrigir, para nos dar lições de moral. Então, Deus está usando aqui uma nação ímpia, um instrumento incomum. E quando nós lemos as características, quando Deus descreve como são esses caldeus, são terríveis. Veja o verso 7. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles mesmos criam as suas leis, os seus padrões de ética. Eles dizem o que devem ser feito, o que não devem ser feito. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Todos eles vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir adiante. Ele reúne os cativos como areia. Então, Babilônia era expert nisso, de levar cativos, povos, nações, destruir nações, porque eles eram muito violentos. Não havia rei, não havia príncipe, não havia ninguém que eles respeitavam, diz o verso 10. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, eles acumulavam
os bens, as terras de todos os reis, de todas as nações. Era uma nação realmente muito poderosa. No verso 11, o Senhor Deus disse que o Deus deles era o seu próprio poder. Eles não tinham deuses a não ser o seu poder. Então, era uma nação realmente muito ímpia, muito poderosa. Então, Deus vai usar instrumentos estranhos, muitas vezes, para corrigir e para punir o seu povo. Meus irmãos, para nós concluirmos, eu gostaria de aplicar nesta noite esse texto que nós acabamos de ler. Estamos iniciando o nosso estudo no livro do profeta Abacuque, com 3 lições. Primeira lição, a história está sob o controle divino. Deus ainda tem as rédeas da história em suas mãos. Deus controla tudo e todos, irmãos. Às vezes nós pensamos que o mundo parece com um caminhão sem freio numa ladeira abaixo. Achamos que o mundo está desgovernado, descontrolado, mas isso não é verdade. Veja o que diz o profeta, aliás, o que Deus diz através do profeta aqui neste livro, verso 6. Eis que suscito os caldeus. Então, Deus era quem estava levando os caldeus para invadir Judá e para levar aquele povo ímpio a cativeiro. Porque como nós vimos no livro do profeta Jeremias, e alguns dizem que Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, ou seja, ele profetizou na mesma época, segundo dizem, é que o povo havia deixado Deus, abandonado Deus. Deus diz assim, como eu não castigaria uma nação como esta? Então, para castigar o seu povo, Deus vai usar os caldeus. Mas eles não foram lá, porque eles estavam com desejo, com vontade de invadir Judá. Também por esta razão, porque eles eram conquistadores, invasores, destruidores natos, mas também porque Deus estava levando eles. Então a história, meus irmãos, está sob o controle divino. Segundo ponto, segunda lição, a história segue um plano divino. A história está nas mãos de Deus e Deus é quem faz a história. O que aconteceu com Judá e com Jerusalém não foi um acidente de percurso na sua vida. Foi porque Deus estava seguindo o seu plano. Há muitos e muitos anos, através dos seus profetas, Deus estava advertindo aquela nação. Voltem-se para mim. Vocês me abandonaram. Vocês me deixaram. Vocês se prostituíram após outros deuses. Mas aquele povo não deu ouvidos. Então, o cativeiro, o cerco, a destruição de Jerusalém não foi um acidente na história daquele povo. Porque a história estava seguindo o plano divino. Meus irmãos, esta pandemia não é um acidente. Certamente que nós não podemos minimizar e dizer que, com todas as letras, Deus está julgando o mundo, Deus está julgando a igreja, Deus está fazendo isso. Às vezes nós somos simplistas demais e queremos dar respostas para todas as coisas. Mas uma coisa nós sabemos, é que esta pandemia não é um acidente da natureza. Tudo isso que está acontecendo está seguindo plenamente o plano divino. Terceira lição, a história está vinculada ao povo de Deus. A história atual do mundo, meus irmãos, está atrelada à história cristã. Por isso nós não podemos estudar a história geral sem estudarmos a história da igreja cristã, porque uma coisa está ligada à outra. Quando algo acontece no mundo, nós devemos perguntar o que Deus está ensinando
o seu povo por meio disto. Quando Babilônia invadiu Jerusalém, levou cativo o seu povo, destruindo, arrasando aquela cidade, eles deveriam perguntar: o que Deus está nos ensinando através de tudo isso? E a resposta era: Deus estava disciplinando o seu povo, porque por longos anos eles deixaram Deus e foram atrás dos ídolos mudos. Então, diante de tudo que está acontecendo conosco, com o mundo, e a igreja não está fora do mundo, a igreja está inserida no contexto do mundo, e a igreja está sendo atingida pelo mundo, nós devemos perguntar: o que Deus está nos ensinando por meio de tudo isso? Nós devemos perguntar e devemos levar muito a sério tudo o que está acontecendo. Meus irmãos, então que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e que nós possamos ser edificados pela sua palavra santa. Como nós dissemos, nós estamos apenas iniciando o estudo no profeta Abacuque. Nós esperamos extrair grandes lições, porque esse profeta é como se fosse o nosso contemporâneo. A sua profecia é como se fosse para nós hoje. Nisso nós vamos ver. Então, nós já podemos tirar muitas lições do primeiro capítulo até o versículo 11. Então, vamos continuar, se Deus nos permitir, no próximo domingo, a continuação do livro do profeta Abacuque. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de ler a tua palavra, de entendê-la, Senhor Deus, e de aplicá-la em nossos corações. Nos ajuda, Senhor Deus, na nossa jornada, no estudo do livro do profeta Abacuque. Profeta tão relevante. Parece que ele está falando a nós, no mundo atual, no nosso século 21. Senhor, que nós possamos entender tudo que tu estás fazendo no mundo, que nós possamos fazer uma leitura correta e aceitar as lições que tu tem para cada um de nós. Perdoa nossas faltas, os nossos pecados, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Nós vamos, neste momento, louvar o nosso Deus com o hino de número 114, Brilho Celeste. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que
seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, consultoso da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Meus irmãos, nesse momento vamos encerrar nosso culto com a bênção apostólica e o amém final. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Infelizmente ainda nós estamos nos reunindo através desta plataforma, estamos cultuando a Deus através das redes sociais, mas nós devemos, como disse o apóstolo Paulo, agradecer a Deus, porque nós temos ainda este meio de nos comunicar. Por isso que Paulo diz, em tudo dá graça. Nós queremos então desejar aos irmãos uma boa semana, debaixo da graça e da paz do nosso Deus. Nós queremos também mais uma vez agradecer aos irmãos que trabalham para que este culto e esta gravação chegue até a sua casa, chegue ao seu lar e chegue a muitas pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Queremos agradecer, então, ao empenho, dedicação do Gessé, agradecer também o empenho, dedicação e a boa vontade dos irmãos, nossos jovens do grupo de louvor, que não têm medido esforços, têm colocado os seus dons, seus talentos para servir ao Senhor. Deus então nos abençoe, que Deus nos dê uma boa semana, que Deus então nos despeça em paz. Amém, irmãos. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia.
sobre a cruz sofreu.